Amém. Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Entre nesse ambiente, irmãos. Só feche os olhos e viaje. Existe uma unção sobre esse ambiente nessa noite. Eu não sei se você consegue sentir, mas é como se eu conseguisse tocar. Existe uma unção diferente sobre este lugar hoje. Sabe, irmãos, nesses últimos dias da minha caminhada, o Senhor tem falado comigo: Arthur, eu vou quebrar tudo. Eu vou quebrar tudo, eu vou mudar algumas coisas, eu vou transformar algumas coisas. E quando eu vinha para cá, o Espírito Santo novamente bradou no meu espírito: Arthur, eu vou quebrar tudo hoje. Sabe, irmão, nós somos cheios de convicções. Nós criamos convicções demais do que é a religião. E nós ficamos presos dentro de uma caixa, sem saber aquilo que Deus pode fazer por nós, sem saber onde Deus pode nos levar. Algum tempo atrás, a gente estava liderando um ministério de células, na igreja onde a gente estava lá em Curvelo, e lá tinha uma caixinha de oração. Todos os dias, irmãos, que eu ia numa célula, células diferentes, e eles sempre entregavam um papelzinho, e naquele papelzinho eu sempre escrevia a mesma coisa, irmãos. A minha oração todas as vezes continua a mesma, para que haja um amadurecimento da igreja brasileira, para que haja um amadurecimento da nossa igreja. E a igreja não é essas quatro paredes que nós estamos, irmãos. Bate no peito e fala assim: igreja sou eu. Olha para o lado e fala assim: a igreja é você. Olha para o lado novamente e fala assim: a igreja somos nós. E eu imagino, irmãos, agora Jesus entrando no templo, onde todo mundo chamava de igreja, e estava uma bagunça naquele lugar. Sabe o que Jesus faz? Jesus sai quebrando tudo, irmãos. E quando eu vejo Jesus quebrando tudo, eu imagino Jesus entrando dentro de nós e quebrando todas as convicções que há em nós, as nossas convicções religiosas. Nós achamos que somos certos em tudo e não damos o braço a torcer quando o Espírito Santo nos direciona a fazer algo. A minha oração nesses dias é: Senhor, abra os olhos da nossa geração. Você pode perceber, eu estava uns dias fora trabalhando por escala e na maioria das vezes não caía aí, eu não desviei não, meus irmãos. Porque a gente aprendeu que para ser crente a gente tem que estar todo domingo, toda quarta na igreja. Mas mais do que isso, irmãos, nós precisamos ser crentes onde nós trabalhamos, aonde nós passamos, aonde nós caminhamos. E aí o dia que o crente não vem na igreja, ele começa a desviar. Já começa a olhar para onde não deve, fazer o que não deve, falar o que não deve. Mas nós, como cristãos verdadeiros, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito Santo entrar dentro de nós todos os dias e quebrar todas as convicções religiosas, para que Ele mude tudo dentro de nós. Sabe, irmãos, esses dias o Senhor vai abrir os olhos da nossa geração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Marcos 8. Sabe, irmãos, essa semana eu fui muito pego por essa palavra. Essa palavra tem ecoado dentro de mim de uma forma tão poderosa. Deus tem mudado algumas coisas em mim. Marcos 8, a partir do versículo 14. Espírito Santo, Tu és o mais desejado neste lugar. Tu és o mais importante neste lugar. Diminua eu para que o Senhor cresça. Que só o Senhor apareça neste lugar.
Que a tua palavra venha penetrar dentro de nós, Espírito Santo. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Você consegue sentir esse ambiente, irmãos? E se você não tivesse, irmão, entra do mesmo jeito. Existe um ambiente preparado neste lugar, porque Ele está neste lugar. A presença de Jesus está neste lugar. Oh, Marcos 8,14 diz assim: os discípulos esqueceram de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Preste atenção, Jesus advertiu: tenha cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de que quando eu parti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quando eu reparti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem, e impôs-lhe as mãos e perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, a sua visão foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Feche os seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra. Revele o mais profundo do teu coração para nós. Tudo que nós precisamos nesses dias é ver, Senhor. Tudo que nós precisamos nesses dias é ver, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento. Sim, Jesus, abra os olhos da nossa geração. Esclareça aqui hoje, Pai, aquilo que o Senhor quer dentro de nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sabe, irmãos, para entender esse texto, a gente precisa voltar lá atrás. Porque um tempo atrás, Jesus estava andando e pregando, e daqui a pouco uma multidão começou a cercar ele. E ficando muito tarde,
Os discípulos começam a interrogar Jesus, mas Jesus, como é que nós vamos fazer? Está ficando tarde, está frio, esse povo tudo com fome, como que nós vamos dar um pão para esse povo? Jesus faz uma pergunta só para eles: quantos pães tem? Tipo assim, Jesus falando para eles: o que vocês têm? E aí um menino fala assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus falou assim: senta, organiza todo mundo, coloca cada um no seu cantinho, levanta os pães para o céu, dá graças ao Senhor, reparte. E aquele milagre acontece, todo mundo conhece: 5 pães e 2 peixinhos, multiplicado para uma multidão. Parece que ficou muito claro, eu imagino os discípulos, cara, que coisa maravilhosa. Só que antes disso, irmãos, Jesus tinha liberado esses discípulos para pregar de 2 em 2. Eles chegavam nos lugares e impor as mãos sobre as pessoas eram curadas. Ele impôs as mãos sobre as pessoas, eram libertas as pessoas. Estava acontecendo um mover sobrenatural naquele lugar. Daqui a pouco Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes. E parece que está tudo entendido para os discípulos. Só que não. Parece que está muito claro que Jesus pode fazer milagre. Só que não. No versículo 5, Marcos 6, 51 e 52 diz assim: então subiu no barco para junto com eles, e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Mas como assim? Os homens andavam todos os dias com Jesus, vendo sinais, maravilhas, milagres. Só que os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como assim? Milagre todo dia. E aí eu imagino Jesus falando assim, na didática dele: eu vou ensinar novamente, eu vou ensinar de novo. Jesus sai para pregar. Não, na verdade Jesus sai, se retira. Só que daqui a pouco o povo começa a seguir ele, e novamente tem uma multidão de 4.000 pessoas apertando ele. E Jesus, que não desperdiça nada, começa a pregar novamente para aquele povo. E já fazia 3 dias que esse povo estava seguindo eles. E eu imagino Jesus só esperando os discípulos falar assim: Jesus, tem pão aqui. Só que Jesus agora provoca eles assim: e aí, o que nós faz? Está todo mundo com fome. E os discípulos viram para Jesus novamente e falam assim: como que nós vamos alimentar essa multidão? O que nós vamos fazer, Jesus? Não parece que eles se esqueceram muito rápido daquilo que Jesus tinha feito, irmãos? E aí novamente Jesus pergunta: quantos pães tem? Jesus, irmãos, ele gosta muito de provocar a gente, porque na nossa mentalidade a gente acha que o nosso salário é tudo que nós temos. A gente acha que o nosso emprego é tudo que nós temos. E aí o dia que Jesus tira isso de nós: acabou a minha vida, eu vou morrer. O dia que Jesus tira algo de nós, irmãos, parece que não faz mais sentido. E aí a gente se esquece daquilo que Deus fez lá atrás. E aí na didática de Jesus tem que novamente fazer algumas coisas acontecerem para a gente se lembrar de onde Jesus fez milagres na nossa vida. Como assim? Os discípulos perguntando como que Jesus ia fazer. Tinha poucos dias atrás Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes. Mas o coração deles estava endurecido. E Jesus, ele não desperdiça o tempo dele. Ele pegou 12 discípulos para ensinar o que é o reino de Deus. E ele pega aqueles discípulos novamente, pergunta quantos pães tem. E tinha 7 pães naquele lugar. Ele repete a mesma história. Levanta os pães para o céu, agradece ao Senhor e os pães multiplicam. E aí depois de multiplicar, Jesus pega o barquinho dele e linha na pipa. Eu imagino os fariseus, todo mundo cercando ele, sabia tudo o que estava acontecendo. No meio do caminho, ele se encontra com os fariseus. E os fariseus começam a falar assim: Jesus, dá um sinal para nós aí. Jesus, moço, com vocês eu não vou desperdiçar meu tempo com vocês. Se você for ler lá um pouquinho antes da que a gente leu aqui, os fariseus chegam para Jesus: ô irmãos, até parece que não estava correndo a notícia que estava acontecendo milagre, que sinais estavam acontecendo.
Só que para o incrédulo, irmão, nem um mar vermelho abrir não adianta. Para o homem que é incrédulo, para a mulher que é incrédula, nenhum câncer ser expelido da boca, ele acredita que Deus é capaz de fazer milagre. Então, para o fariseu que não acredita, irmão, Jesus pega o seu moço, eu não vou desperdiçar meu tempo com você. Eu vou doar o meu tempo para quem precisa, para aquele que se dispôs a conhecer mais de mim. Porque os discípulos, irmãos, poderiam fazer as coisas. Pedro poderia estar pregando. Mateus poderia estar colhendo os impostos da mesma forma, mas eles decidiram largar tudo para servir ao Senhor. Então, Deus não vai desperdiçar o tempo dele, irmãos, com quem não quer. O que nós precisamos é levantar as nossas mãos e entregar a nossa vida e falar: Senhor, eu quero. Só que, irmãos, às vezes o nosso coração fica endurecido quanto àquilo que Deus está fazendo. Quem aqui já viveu um milagre, irmão? Pode levantar a mão. Todos já vivemos milagres. Uns maiores do que os outros, uns foi curado de câncer, mas outros foi milagre pouco. E só o milagre de você levantar da sua cama hoje, irmão, não tem preço. Porque tem alguém agora dentro do hospital querendo esse ar que você tem, agora e não pode. Está com aquele negócio lá, aquele balão de oxigênio. Então todos nós somos um milagre. Só que muitas vezes o nosso coração fica endurecido contra aquilo que Deus quer fazer. E aí Jesus agora na terra, Ele está ensinando sobre o que é o reino. Sabe o que é o reino, irmãos? O reino não é aquele que tem muito. O reino é totalmente contrário com a nossa lógica humana. Para você ser grande no reino, você tem que ficar por último, servir a todos. Como assim? Mas na minha empresa ensinou para ser grande eu preciso ter um crachá branquinho, diferente dos outros. No reino é totalmente diferente, irmãos. O que nós precisamos entender com a mentalidade do reino e não com a mentalidade da terra? Porque o que a mentalidade da terra quer, irmãos, é fazer às vezes a gente ter dinheiro e fama, mas o que Deus quer fazer é que eu e você vá para o céu, morar com Ele. Mas e se Deus me der dinheiro? É só um bônus, irmãos. Mas e se Deus me der uma família? É um bônus daquilo que Deus pode fazer. Ele tem muito mais. A graça é infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E a gente fica limitando a nossa mentalidade, a mentalidade de Deus. Jesus, Ele vai curando. E o povo não está entendendo o que está acontecendo. Jesus está tentando ensinar algumas coisas. E para nós, como igreja, nós precisamos entrar dentro da palavra e procurar entender aquilo que Deus quer fazer conosco como igreja. E aí Jesus adverte os discípulos e fala assim: rapaz, cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Quando você joga fermento numa massa, o que acontece? Incha, cresce. Herodes e os fariseus estavam inchando algo na sociedade. Estavam inchando uma religião que só buscava os próprios prazeres. E aí Jesus, na didática dele, ensinando os discípulos para tomar cuidado. Porque se nós queremos entrar de fato no que é o reino de Deus, nós precisamos deixar de lado algumas convicções que nós achamos que é, para seguir aquilo que a palavra diz que nós devemos viver. Os discípulos agora já estavam até meio caíram para o lado dos fariseus, porque estava vendo cura, só que o coração deles estava endurecidos. Mas eles estavam vendo milagre. Eles estavam vendo sinais. Só que agora chega um ponto que eles estão no barco. Imagina as ondas balançando. Jesus advertindo eles quanto ao fermento dos fariseus e de Herodes, que só buscavam os prazeres. E depois de duas multiplicações de pães,
onde uma tinha sobrado 12 cestos e outra tinha sobrado 7 cestos de pães. Ele está dentro do barco com um pão só. Ô irmãos, Jesus não desperdiça o tempo dele, não. Eu imagino que foi Jesus que botou aquele pão lá escondido. Isso é imaginação minha, eu sou meio doido às vezes. Para eles achar aquele pão, falar assim: Jesus, você podia multiplicar, mas nós já vimos lá atrás. O Senhor multiplicou 5 pães para uma multidão, depois 7 pães para uma multidão. O que é o Senhor multiplicar um pãozinho só? Só que eles começam a discutir. Oh, Jesus não tem pão para nós. Mas como assim, irmãos? Mas como assim? Depois de ver que os milagres acontecerem, novamente a cena se repete. Não tem pão. Sabe qual é o nosso problema da nossa geração, irmãos? Nós temos o mesmo problema dos discípulos. Nós só olhamos para o nosso ventre. Não tem pão. Não tem pão, o que nós vamos fazer, Jesus? A barriga doeu. Eu não vou na igreja hoje, não. Não tem pão. Eu não tenho roupa para ir no culto hoje, mas não vou, não. Nós olhamos para o nosso ventre, irmãos, e achamos que o irmão que vem de bermuda é diferente daquele que vem de terno. Não tem pão. E a gente acha que os discípulos foram incrédulos e a gente não olha para dentro de nós. E muitas vezes nós somos piores do que esses discípulos. Porque você imagina viver no deserto, irmão, onde você planta e não dá para colher, onde é uma dificuldade terrível, e nós temos tudo. Nós vamos sair daqui agora do culto, depois que acabar, e todo mundo tem o seu cantinho para dormir. E aí Jesus vira para os discípulos: vocês querem me seguir? Eu não tenho nenhum de reclinar a cabeça. Ah, esses discípulos eram incrédulos demais. Não, incrédulos somos nós, irmãos, que na nossa religião achamos que somos melhores do que o outro, que na nossa convicção nós achamos que o irmão do nosso lado é pior do que nós, ou vice-versa, porque tem gente também que também tem aquele negócio: ah, é geração mimimi, irmão. Eu não aguento esse negócio, não. Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós temos um Pai. E esse Pai pode mudar a nossa história. A partir do momento que eu me disponho a entregar a minha vida: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho eu te entrego. É 5 pães e 2 peixes. É só 7 pãezinhos. É só um pão só. Mas eu sei que o Senhor já fez lá atrás e vai fazer novamente. O problema é que nós esquecemos muito rápido daquilo que Deus fez. E a gente vai entrando num ambiente de condenação, de achar que eu não posso, enquanto Jesus está nos empurrando para um lugar de entendimento em que nós precisamos crescer em maturidade. Quando Paulo olha para a igreja e fala assim: eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas Senhor, aqui não dá, porque se eu dar uma feijoada para vocês, vocês vão passar mal, então eu vou ter que dar um leitinho. Só que, irmãos, nós temos muitos materiais na internet, a gente tem muito pregador bom, a gente tem muita coisa, então já era para a gente estar num nível muito maior. E por que nós não estamos? Porque a nossa mentalidade ficou presa naquilo que os fariseus diziam que nós deveríamos fazer. Não, se você fazer isso para Deus, não, irmãos, você só precisa entregar totalmente sua vida ao Senhor e Ele vai mudar tudo. E Jesus todo momento advertindo os discípulos, até que chega uma cena que para mim é o ponto chave dessa palavra. Jesus, depois de 3 vezes mostrar para o povo o que ele poderia fazer, ele chega em Betsaida. Um cego, foi Jesus que fez isso, irmão. Eu imagino que Deus já tinha provocado todo mundo para trazer aquele cego para Jesus. E não era para a multidão aprender, não era para o cego ser curado, mas para mostrar para os discípulos como que estava a visão deles. O que aconteceu? Eu imagino Jesus chegando, o povo chegando com aquele homem cego,
Imagine com algumas pessoas segurando ele. Jesus, as pessoas falam assim: Jesus, tem esse menino aqui, cego aqui, ó, cura ele. Agora você imagina a cena. Chega aqui, Raul. Você é quase cego, né? Não. Jesus olha para o cego e ó, cospe na cara dele. Pode sentar. Qual que era a sua atitude, irmão? Ô, irmão, dá vontade de fechar a mão assim, dá. Ah, desgramada. Cuspiu na minha cara, velho. Não é assim, irmão? Ou é só eu que faço isso? Que penso isso? Faço não, né? Penso. Ô, irmão, você imagina alguém para curar você cuspir na sua cara. Não sei você, mas quando a gente era criança, quando o irmão da gente cuspia na cara da gente, o bicho pegava. A sua casa era assim também. Colocava a mão assim na frente, né, pastor Terra? Cospe aqui, e ó, baixava. Ô, irmão, subia a ira na hora. Jesus saiu de perto na hora. Agora você imagina Jesus ir na cara do cara e dando cuspe. Depois de cuspir, ele veio e ó, passou a mão. Sabe, irmãos, a nossa mentalidade religiosa não consegue entender isso. A nossa mentalidade religiosa não consegue entender um ato desse. Só que aí Jesus pergunta para aquele jovem: o que você está vendo? Assim, eu estou vendo pessoas. Até aí beleza, né? O cara está enxergando. Só que ele termina a frase: pessoas como árvores andando. Deixa eu te fazer uma pergunta: a árvore anda? Anda, irmão? Então como que ele estava vendo a árvore andando? Ele criou na mentalidade dele uma imagem que não existia. Ô, irmãos, de verdade, às vezes era melhor ele estar cego do que ele estar enxergando totalmente errado. Sabe o que ele estava querendo falar para os discípulos? Era melhor vocês terem ficado lá pescando. Era melhor vocês ficar pescando, não ter me conhecido. Só que agora, vocês estão andando comigo, só que vocês estão vendo tudo errado. Ô, irmãos, nós como cristãos, era melhor a gente ter ficado cego, do que a gente estar no reino de Deus entendendo tudo errado daquilo que Deus quer fazer. Era melhor ter ficado no mundo, irmãos. Porque muitos de nós tem 10, 20 anos na igreja e parece que não amadurece. Sabe, irmãos, essa foi uma palavra para mim esses dias. Porque tem algumas áreas dentro de nós que nós somos incrédulos como esses discípulos. A gente vem na igreja todo dia, está andando com Jesus. Como é que você está? Estou na bênção, estou com Jesus. Mas o que você está vendo? Eu estou vendo a árvore andando. Desde quando a árvore anda, irmãos? A gente fica procurando chifre na cabeça de cavalo, e chifre na cabeça de cavalo é unicórnio, não existe. A gente fica criando coisas na nossa mente dentro da igreja, irmãos. A gente era para estar ajudando os outros, está cuidando de pessoas, mas a gente está procurando chifre na cabeça de cavalo. A gente está vendo a árvore andando. A gente está olhando para o irmão e vendo totalmente diferente daquilo que Deus queria que você visse. Então, agora Jesus, com esse cego, ele só queria uma coisa. Ele só queria mostrar para os discípulos a forma que eles estavam enxergando. Então, sabe por que Jesus escreveu isso aqui? Para mostrar para mim e para você a forma que nós estamos enxergando o reino de Deus. Eu perguntei aqui quem viveu o milagre, todo mundo levantou a mão. Então o que precisa o pastor mudar? Eu preciso abrir os meus olhos. Porque no texto que a gente leu, Jesus vira para os discípulos assim: rapaz, será que vocês não estão vendo? Vocês têm olhos, mas não estão enxergando o que está acontecendo. Eu estou querendo estabelecer um reino totalmente diferente daquilo que vocês acham que são.
Porque os judeus naquela época, irmãos, estavam esperando o Messias. Jesus vem, o Messias esperado. Só que qual era a imaginação deles? Jesus ia pegar o trono de Israel, sentar lá e... Não, irmãos. Jesus, ele veio para os pobres. Ele veio para as viúvas. Ele veio para os doentes, seres necessitados. E aí a gente vem para a igreja e começa a ver homens como árvore, achando que a gente está tudo certo, eu sou um melhorzão, e não preciso de transformação. E aí Jesus precisa pregar um homem cego, para mostrar para nós que enxergamos a forma que nós estamos vendo. Porque era melhor a gente não enxergar, do que enxergar errado. Só que já que nós entramos, irmãos, a gente precisa tocar na gente novamente. Porque nessa cena vai acontecer uma coisa. Jesus cuspiu no olho daquele homem. Ele vê homens como árvore andando. E embora, fala, Jesus, ó, beleza, obrigado, estou vendo. Vou para casa. Oh, glória a Deus. Aleluia, já estou vendo já. Tá bom demais. E sabe que isso é um problema da nossa geração também? A gente acha que está vendo e sabe o que acontece? A gente aprendeu a fazer óculos e lente. Deus querendo curar totalmente a cegueira e a gente fica, vou fazer um óculosinho para me ver melhor. Vou criar uma lente, ó, ninguém vai ver que eu uso lente. Nós somos bons demais, irmãos, de criar coisas para o nosso benefício, sem entender o que Deus quer transformar a nossa vida. E a gente entende que para a gente crescer, a gente precisa ter dinheiro, fama. Isso aí é o que o fariseu está dizendo. O que Deus está querendo fazer é, eu quero abrir os seus olhos. Aquele jovem poderia ir embora, criar uma forma de criar uma lente. Ele não estava vendo? Ele não estava enxergando? O que precisava mais? Enxergar da forma correta. Eu imagino esse cara esperando assim, já que eu estou vendo um pouquinho, eu vou esperar mais um pouco, esse cara vai fazer de novo. Esse homem vai tocar de novo. A gente fica contentando com o que aconteceu lá atrás, irmão. Deus manifestou no passado, Ele vai fazer de novo, irmão. Ele pode fazer de novo, Ele pode tocar de novo. Porque até aqui, irmãos, nós podemos estar enxergando embaçado. O que Deus quer não é que você enxergue embaçado. Não é que você enxergue homens como árvores, mas que você enxergue homens como filhos de Deus, como pessoas que precisam ser curadas e transformadas, assim como eu e você foi um dia. Então o que precisa fazer, pastor? Senhor, eu estou até vendo, mas eu estou vendo embaçado. Toca de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Eu preciso ver novamente. Eu preciso ver com clareza aquilo que o Senhor quer fazer. Jesus vai nos olhos dele. O homem volta a enxergar, irmãos. Voltou a enxergar, beleza. Tudo certo. Glória a Deus, porque nós enxergamos. Só que Jesus dá uma ordem. Vá para sua casa, mas não entre no arraial. Como assim? Vá para casa, mas não entre no arraial. Quando ele foi ser curado, eles tiraram ele dentro de um arraial. Acontece um milagre. Jesus fala assim, vai para casa, mas não volte para arraial. Ele não morava ali, irmãos. Ele tinha uma casa para morar. Só que ele estava num ambiente totalmente contrário à vontade de Deus. E os lugares que são totalmente contrários à vontade de Deus, vai fazer com que os meus olhos fechem para aquilo que Deus quer fazer. O que nós precisamos esses dias? Irmãos, deixar alguns lugares.
deixar algumas pessoas que têm cegado a nossa mente, a nossa visão espiritual de ver aquilo que Deus pode fazer. Seja, irmãos, um jovem com vigor, que poderia estar trabalhando, que poderia estar fazendo muita coisa, mas só porque estava no ambiente errado, os olhos deles estavam fechados. E agora, quando ele é curado, Jesus disse assim: ó, eu só vou te dar só uma dica só. Não volta para aquele lugar lá não. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós devemos olhar para o lugar onde nós saímos e falar assim: Senhor, eu não vou voltar para lá. E muitas vezes que esse lugar é no mundo da bebedeira. Não, irmãos, às vezes é nas convicções que nós achamos que nós precisamos largar e não voltar para lá. Porque a nossa mentalidade religiosa começa a sabotar aquilo que Deus quer fazer. A gente fica cético quanto àquilo que Deus pode fazer. A gente fica cético quanto aos milagres de Jesus. A gente entra num lugar de comodismo tão grande, a ponto de não ver que Deus pode fazer novamente. E se tem uma coisa que ele é especialista, é fazer milagre, irmão. Só que existe uma condição: não volta para o arraial. Porque existe uma casa. E aí eu lembro do filho pródigo, que por causa dos prazeres, dos desejos e das vontades da carne, pediu a herança do pai, antes do pai ser morto. Ele toma tudo que o pai tinha ali, que era a parte dele da herança, e sai para gastar tudo. E aí a gente joga essa parábola para as pessoas que estão lá fora. Só que às vezes, irmãos, nós dentro da igreja deparamos justamente como esse homem também. Nós temos tudo do pai, temos a casa do pai, temos anel, temos sandálias, mas nós decidimos viver uma vida miserável. Nós decidimos afastar daquilo que o pai tem para nós. Só que existia um pai. E o pai não olhava a condição de como ele estava, ele tinha uma casa. Era só uma decisão dele tomar assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e tudo vai ser transformado. Essa palavra é para nós, irmãos, como igreja. Não há outro lugar que nós devemos estar se não for na casa do pai. A casa do pai não é um lugar, é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Esse é o lugar que nós precisamos estar nesses dias, irmãos. Esse é o lugar que nós precisamos entrar nesses dias. O reino de Deus não é sobre palácios. O reino de Deus não é sobre riquezas. Deus não é sobre um casamento, irmãos. Isso tudo é bônus daquilo que Deus pode fazer por mim e por você. O que nós precisamos esses dias é abrir os nossos olhos espirituais. O que nós precisamos esses dias é deixar o Senhor tocar em alguns lugares que a gente fica protegendo demais. O que nós precisamos é falar: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso ver. A gente começa a entrar nesse lugar de comodismo tão grande. A gente vem na igreja e faz tudo certinho, irmãos, só não entra no ambiente. Irmãos, diante do ambiente desse que está sendo gerado aqui, irmãos, a gente precisa pular de cabeça. E se morrer, que morra. Porque o Evangelho é sobre morrer para viver. É sobre se entregar para ter. Mas sabe o que nós aprendemos? Eu preciso é entregar dinheiro para me ter. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. É importante eu ofertar, dizimar, muito importante. E a gente às vezes até tem dificuldade de falar sobre dinheiro. Dinheiro é tão espiritual como qualquer outra coisa, irmãos. E a gente tem dificuldade de falar, porque é um Deus no coração de muitas pessoas. E aí sabe o que Deus tem que fazer? Tocar nos olhos, para abrir os seus olhos de tudo. O dinheiro que está vindo para a sua mão não é só dinheiro, é semente.
O dinheiro que está vindo, ó, semente. Eu vou plantar. Eu vou plantar. Eu vou plantar porque eu não quero receber aqui na terra, eu quero receber no céu. Eu não vou plantar porque eu quero receber aqui na terra, irmãos. É porque um dia eu quero chegar lá no céu e falar assim: servo bom e fiel. Você foi mordomo daquilo que eu coloquei na sua mão. E por isso entre no gozo do seu Senhor. Então não é sobre riquezas na terra, é sobre riquezas nos céus, irmãos. É esse lugar que nós precisamos ir. É esse o reino que nós precisamos entender, irmãos. Saia desse campo natural, irmãos. Saia dessa mesmice que nós estamos como igreja. A minha oração nesses dias é: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, Senhor. E Jesus fala assim: eu vou cuspir, cospe. Passa barro. Faz o que o Senhor quiser, mas eu preciso ver novamente, Senhor. Eu não quero estar cético quanto aquilo que o Senhor está fazendo. Eu preciso ver. Eu preciso entrar nesse ambiente. Vamos, irmãos. Vamos. Fique sobre seus pés.